tem um sociólogo, que é o George Simmel, que vai falar muito sobre essa psique urbana, que seria exatamente o quê? O ethos urbano, toda essa complexidade da vida social vai estimulando vários sentidos dos sujeitos. E esses estímulos, eles se dão de forma tão sincronizada que faz com que o sujeito não tenha tempo de lidar com tantos acontecimentos ao mesmo tempo. E é claro que isso vai produzir uma nova forma de sujeito, né? O sujeito que vive nas sociedades urbanas, ele tem um comportamento que é muito diferente do sujeito que vive numa sociedade mais tradicional, não apenas numa sociedade indígena, mas até mesmo se você for uma cidade pequena, que tem menos estímulos, esses sujeitos vão lidar com os acontecimentos de uma forma muito mais tranquila. A vida na sociedade industrial contemporânea é uma vida que lida muito com aleatoriedades, né? Então, um sujeito que vive numa sociedade tradicional é um sujeito que não é aleatório. Ele tende a viver de uma forma mais intensa os acontecimentos, o que não vai acontecer comigo, com você. A gente está fazendo uma coisa e já está pensando em várias outras ao mesmo tempo, né? E os meios de comunicação, sobretudo as redes sociais, elas acabam potencializando essa aleatoriedade, né? E criando, consequentemente, uma ansiedade muito maior. Ansiedade é um pensamento no futuro, geralmente de uma forma pessimista, ou seja, o paciente ele vive no momento seguinte, sempre pensando em tudo que poderia dar errado. Ela pode ser desde um pequeno incômodo, um mal-estar, uma ansiedade até fisiológica, ou seja, alguém que tem uma prova ou que tem alguma situação que esteja bastante preocupante, que gera um desconforto, mas assim que você resolve a situação, acabou aquela ansiedade. Até os graus mais graves, que seriam o caso do pânico, do transtorno obsessivo compulsivo, o toque, o famoso toque, ou até mesmo de fobias específicas, fobia de algum lugar específico, ou de algum animal, ou de alguma situação. A ansiedade, ela, na verdade, ela é o gatilho, né, para diversas outras doenças. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela fala sobre a depressão. E a gente constata cada dia que a ansiedade, ela está se transformando numa doença pior do que a depressão, porque ela impacta na qualidade de vida das pessoas. Então, o processo de angústia ele é muito complicado, porque, por exemplo, por mais que eu tenha dormido bem, que eu tenha tido um dia tranquilo, tenha dado tudo certo na minha vida, vamos supor, eu acordo bem, mas aí após meia hora eu já começo a ter algumas sensações estranhas, assim, que eu não gostaria de ter. Por exemplo, eu já me sinto triste, eu já começo a pensar em alguns problemas, como se aqueles pensamentos estivessem tentando me travar, sabe, travar a minha vida. Então eu fico tentando driblar aqueles pensamentos, eu fico tentando driblar essas sensações. Olha, foi bem complicado porque eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito falante, eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas. E quando eu comecei com a ansiedade, eu descobri que eu estava com ansiedade, eu não queria aceitar isso na minha vida, porque era uma luta interna, você tenta o tempo todo lutar contra você mesmo. E esse processo de angústia para mim foi o pior. À noite, ao dormir, ao me recolher, ao estar sozinho, certos sentimentos me invadiam e não me permitiam pensar, não me permitiam conseguir agir mais racionalmente. E isso foi criando uma angústia interna indescritível, na qual foi muito doloroso passar, porque teve grandes dificuldades na minha vida em questões a estudo, trabalho, namoro e qualquer outro tipo de relação social, que você não consegue ter uma vida muito bem contínua, muito bem linear, com um propósito, quando tem todo esse argumento, toda essa questão de angústia em volta.
A cobrança mais clara que você consegue perceber é de que você tem consciência daquilo e mesmo assim você não consegue reverter. Dá um sentimento de impotência. E quanto mais você tenta rever a situação, por muitas vezes acaba piorando. Eu me cobrava bastante, porque eu tive uma infância complicada, né, na questão financeira. Tá? Minha mãe com 2 filhos para criar e sozinha. Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu, com 11 anos de idade, não só eu, como a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, minha irmã com 13, nós procuramos algo para fazer que nos rendesse que a gente pudesse ajudar a nossa mãe na questão financeira. Até hoje eu me cobro muito em tudo. E isso que eu acho que ocasionou a piora no meu quadro. Eu me cobrava muito porque eu achava que eu era uma péssima amiga, eu era uma péssima filha, porque eu tentava às vezes dar meu 100% e ninguém consegue dar o 100%. Ninguém consegue. Então, assim, foi essa cobrança que eu fazia comigo e faço até hoje, mas melhorou bastante. Essa cobrança que eu fazia comigo piorou muito, porque eu ficava com as crises e aí eu via que as pessoas queriam me ajudar e ficavam muito arrasadas por me ver daquele jeito. Eu me cobrava por elas se sentirem mal, por não conseguir me ajudar. Teve uma vez que eu estava no centro do Rio e aí eu estava indo para uma entrevista de emprego e eu tive uma crise, porque eu fiquei tão nervosa que eu tive uma crise na Praça de São Francisco, ali no centro do Rio. Eu tive uma crise ali, eu desmaiei, não conseguia acordar de jeito nenhum, porque normalmente quando eu tenho essas crises eu tô perto da minha mãe e do meu irmão. Dos meus irmãos, na verdade. Mas agora meu irmão tá longe, então com o meu irmão mais novo aqui. E eles não estavam por perto. E todas as vezes que eu tinha as crises, eles estavam por perto e eu escutava a voz deles, eu ficava mais tranquila. Porque na minha mente, eles eram minha fortaleza ali. E quando eu tava no centro e eu vi aquele monte de gente em cima de mim, achando que eu tinha algum problema respiratório, e as pessoas querendo me ajudar e eu não conseguia me recuperar, não conseguia, minha mãe teve que vir correndo para poder, porque conseguiram falar com a minha mãe no telefone, porque meu celular, graças a Deus, estava desbloqueado, conseguiram ligar para minha mãe. E aí, quando eu estava me recuperando e tudo mais, minha mãe ainda não tinha chegado, que eu estava lá e eu só sabia pedir desculpa para as pessoas. Mas a culpa não era minha, porque é uma coisa, assim, que eu não faço de propósito, não é proposital. Então a culpa não era minha. Eu não tinha que ficar pedindo desculpa por uma coisa que eu não fiz pra machucar ninguém. Eu morava no Catete, num apartamento, no mesmo apartamento que eu morava com a minha mãe faleceu e eu vinha morar sozinho. Então, eu ficando sozinho dentro de casa, naquela solidão, naquele período de estresse, do pensamento acelerado, e a todo momento pensando coisas negativas, chegava um determinado momento que eu surtava. Eu começava a ficar com medo de passar mal, e esse medo de passar mal me fazia passar mal. Então eu descia as escadas do prédio já, correndo, com o coração acelerado, com falta de ar, com aquela sensação da morte mesmo. E aí eu pedi ajuda, muitas vezes, para um morador que estava descendo no elevador, ou para o porteiro, e as pessoas simplesmente não ajudavam. Uma vez eu escutei o porteiro dizer que ele não poderia abandonar o posto dele, para poder me dirigir até um táxi. Uma vez o morador que morava do lado da minha casa, ele falou que estava atrasado para ir para o trabalho. Eu já deixava um dinheiro guardado no meu bolso, sempre, para poder, nesses casos, eu já pegar um táxi direto para o pronto-socorro. Nesses momentos, nesses episódios, eu não estava em tratamento, eu não tinha medicamento, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo.
Eu só sabia que eu tinha um medo muito grande de não dar conta das coisas, de passar mal. E esse medo é que me fazia passar mal. Alguns picos de ansiedade com, obviamente, liberação hormonal gigante na corrente sanguínea e você não consegue controlar. E parece que você vê você próprio como um espelho, como se impulsos tomassem o seu corpo e fizessem coisas ou tomassem atitudes ou palavras saíssem de uma forma na qual você não gostaria que saísse. Estava comemorando meu aniversário numa pizzaria e aí eu estava super bem e tudo mais. E aí, do nada, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ficar muito nervosa ao ver muitas pessoas. A minha mão começou a formigar, eu sentia muita falta de ar. Fiquei realmente desesperada. Eu entrei em crise, assim, na crise de ansiedade, mas eu entrei em crise mesmo, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu tinha, então realmente aquilo me deixou super desesperada. E aí, quando foi à noite, eu estava na igreja, que eu realmente passei muito mal. Foi o dia assim inteiro, que eu realmente foi muito difícil. E aí eu desmaiei, fiquei com minha pressão muito baixa, quase igualando, e aí realmente eu descobri que eu tinha essa crise. Eu me sentia sozinha, solitária, sem ninguém, com várias pessoas ao meu redor. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então eu sempre andei com várias pessoas, eu sempre conversei com todo mundo. Eu, quando era no ensino médio, eu conhecia da faxineira da escola, da tia da cozinha, até a diretora. Eu sempre fui assim. E eu cheguei a um patamar, a um nível da minha vida, foi justamente quando eu descobri que eu estava assim, que eu não conseguia falar com ninguém. Eu me sentia sozinha, sem amigos. Eu estava me sentindo numa estrada onde não passasse ninguém, só o vento. O falecimento da minha mãe, isso aí me abateu bastante. Assim, foi uma morte assim repentina. Ela tinha 50 anos, saiu para curtir o carnaval em Angra dos Reis e ela disse que retornaria na quinta-feira e infelizmente nesse dia ela veio a falecer. Então assim, foi um baque muito grande para mim. Nesse momento eu estava com vários projetos na mente, trabalhava em 2 empregos, eu estava estudando, eu estava tocando a vida, mas assim de uma forma errada, porque eu dormia em média, uma média de 4, 5 horas por noite. E o meu corpo, eu acredito que naquele momento ele já estava gritando, ele já estava pedindo descanso. O medo e a vergonha estão relacionados ao mesmo assunto, que seria da não compreensão alheia, de um possível achismo de que isso é pura e meramente uma confusão mental, ou que seria uma bobeira, ou um ataque de histeria, por exemplo. Ninguém chegou para mim assim diretamente e falou alguma coisa, algo que pudesse me colocar mais para baixo, ou que, né, pudesse ali me entristecer. Mas assim, os olhares, o modo com que as pessoas me tratavam, né? Eu emagreci bastante, eu emagreci mais de 10 quilos. Nesse período, eu saí de um emprego, eu fiquei um tempo em casa, depois eu voltei ao mercado de trabalho, fui trabalhar no estúdio de fotografia e filmagens. E nesse estúdio, as pessoas lá já faziam brincadeiras comigo, assim, que não eram legais, entendeu? Não, assim, e eu percebia que no fundo, tinha alguma coisa a ver ali com a minha doença. Com palavras e com gestos claros, né? Mas não de uma forma verbal, ou seja, chegar a mim e falar de uma forma clara, mas sim olhares estranhos e comentários, e esse tipo de coisa ocorreu bastante. Pessoas da minha família me reprimiram muito, falando coisas muito negativas que fizessem com que eu me sentisse a pior das pessoas mesmo, sabe?
falando que era bobeira, que eu queria chamar atenção, que isso aí ninguém se importava comigo. Não foram todas as pessoas da minha família, mas algumas pessoas foram o piloto, vamos supor assim, para que eu me sentisse pior do que eu já estava. Entre uns 2 ou 3 meses após o falecimento da minha mãe. Porque quando ela faleceu, eu tentei tocar a vida. Parei 5 dias, fiquei em casa, mas depois eu continuei lá nos 2 empregos, continuei estudando, continuei tentando, e chorando, e estressado, e nervoso comigo mesmo, graças a Deus não descontando nas pessoas, mas assim, guardando aquilo tudo pra mim, tentando ser forte. Mas chegou um determinado momento que não deu. Que aí eu fui, parei, pensei e lembro que eu pedi ajuda assim das pessoas. Pedi ajuda da minha namorada, que hoje em dia é minha esposa. E eu cheguei a comentar também, se eu não me engano, eu acho que com a minha irmã. E essas pessoas, elas me indicaram, me falaram que eu precisava procurar ajuda médica. Só que eu não sabia qual especialidade. Então, eu fui ao cardiologista, eu fui ao neurologista, eu fui a várias especialidades médicas, até que o neurologista, após me examinar, ele falou que o meu problema não era neurológico, era emocional. E ele me indicou, me deu um encaminhamento para que eu fosse ao psiquiatra. Quando acontece de ter uma sensação de bolo na garganta, quando o coração acelera, quando a pessoa começa a ter crises de tremores e sensação de morte iminente, essa pessoa geralmente ela não vai nem no psiquiatra, ela vai no pronto-socorro e vai buscar ajuda de uma forma urgente, achando muitas vezes que vai morrer de causas cardíacas, como infarto. E aí é que começa o diagnóstico, geralmente é assim. Foi quando eu vi a minha mãe chorando ao me ver assim. Que eu vi que realmente eu estava doente. Quando eram 2 e pouca da madrugada, eu comecei a passar muito mal. E aí ela acordou meu irmão desesperado. E quando eu consegui me recuperar, ela me sentou, olhou no meu olho e falou assim: você não tá sozinha, eu tô aqui. A gente vai passar por isso juntos. Aí veio a ficha que eu realmente precisava de ajuda. Eu não podia passar por isso sozinha. É uma coisa que só você passa. Assim, eu só tava passando, só eu que tava sentindo aquilo. Assim, tô falando das consequências, né, do teu corpo. Mas isso, querendo ou não, se estende para as pessoas que estão com a gente. E eu tava vendo que aquilo ali não era uma questão só porque ela me amava, só porque ela era minha mãe. Ela tava me olhando ali como um ser humano. Tipo, minha filha, você precisa reagir. Além de você precisar de ajuda, você precisa se ajudar também. Porque pra gente conseguir alguma ajuda, a gente também tem que se ajudar. A gente tem que olhar e falar assim, não, realmente, eu preciso. A gente tem que assumir isso. Então, no momento que eu percebi, foi no momento que eu olhei pra minha mãe e eu falei assim, cara, eu tô me destruindo, tô destruindo a minha família. Porque minha mãe tava se autodestruindo, me vendo daquele jeito. Então, aquilo, pra mim, cara, foi assim, algo que marcou mesmo a minha vida. E foi a partir desse momento que eu realmente falei assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso passar por isso, porque senão daqui a pouco eu vou morrer. E é uma coisa que realmente mata, ansiedade, depressão, mata. E foi a partir desse momento que eu olhei e falei, não, eu preciso ir ao médico, eu preciso tentar me controlar e controlar minha mente, porque isso é algo que é da tua mente, então você tem que controlar isso. Então eu falei, não, eu preciso controlar isso, porque eu sou mais forte que isso, já passei por coisas piores, sabe? Eu já perdi meu pai, a pessoa que eu mais amava no mundo, a pessoa que sempre estava comigo e era o
símbolo da fortaleza para mim, então eu ia conseguir passar por isso. A minha recomendação, pelo menos no meu caso, foi pedagógica, quando eu tinha por volta de 7 a 10 anos, não lembro ao certo. Então, pela recomendação da pedagoga da escola, eu fui procurar um psicólogo que faz tratamento desde então. O autoentendimento veio muito novo por conta das crises existenciais, por conta das crises de compreensão. Eu costumo dizer que a percepção da melhora ela vem a posteriori do que quando realmente aconteceu. Porque a mudança ali nos primeiros meses ela não é perceptível, apesar de estar ocorrendo mudança. Porque o próprio processo ansioso, ele faz com que você pense que está cada vez mais regredindo, não está superando. E você consegue ver isso quando você perde alguns transtornos de obsessão, ou quando você olha a sua vida e vê que você conseguiu atingir um objetivo na qual você achava que não conseguiria atingir anteriormente ao tratamento. Porque, por exemplo, meu diagnóstico é de transtorno de ansiedade generalizada com depressão, com propensão ao toque por conta dessas duas coisas. Então, tinha-se um pensamento de que ambas essas coisas estavam piorando. No momento na qual eu consegui ver que minha vida estava mais feliz, na qual eu estava tendo menos crise de ansiedade, isso já estava ocorrendo há meses atrás, eu só fui perceber bastante tempo depois. Após o tratamento, eu percebi algumas mudanças positivas, mas não foi fácil, não foi de uma hora para outra, né? Em consultório, eu seguia todas as orientações, pelo menos grande parte delas, que o médico prescrevia, entre as quais, eu lembro até hoje, que ele dizia: você precisa fazer o que você gosta, você precisa fazer mais o que você gosta e menos do que você não gosta. Infelizmente, nas palavras dele, eu percebo que você faz muita coisa que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, o que você gosta de fazer? Eu disse para ele que eu gostava de andar de bicicleta, que eu gostava de malhar. E ele me disse: por que você não faz isso? Você pode fazer. Então eu comecei a refletir em relação a essas coisas e comecei a realmente praticá-las. A princípio não mudou muita coisa não. No começo a médica passou um medicamento que fez o efeito contrário. O medicamento que era para fazer com que eu dormisse fez com que eu ficasse acordada a noite inteira. E aí, quando eu comecei com ela mudou meu medicamento, aí que começou a melhorar um pouquinho. Eu comecei a ficar mais disposta, comecei a ficar mais tranquila, menos agitada, né? E aí, com um tempinho, eu comecei depois que teve essa mudança, eu comecei a melhorar. Hoje, vamos supor que eu tô 85% bem, ainda não tô 100% não. Devido às pesquisas, devido às orientações médicas, devido ao conhecimento que eu adquiro cada vez mais, eu consigo me conhecer melhor e consigo me controlar mais. É um fardo que você vai levar para a sua vida, e eu acho que a principiação para você conseguir entender e você conseguir viver é você conseguir coadunar as duas coisas, entre você saber que tem isso e você saber que também precisa não ter ao mesmo tempo. Porque os impulsos vêm, o que muda é o controle, que você consegue ter um equilíbrio homeostático entre você estar mal e você estar bem, você tenta compensar a sua vida e você vive no equilíbrio. Tenho andado distraído